Boa tarde, meu nome é Vadiabete, sou dermatologista na cidade de Lajeado. Hoje eu venho falar com vocês sobre rejuvenescimento facial e como costumo exemplificar para os meus pacientes, as estruturas da pele se equivalem à estrutura de um sofá. O sofá tem a madeira, né, a estrutura de madeira, tem as molas, tem o enchimento de espuma e tem o tecido. Na medida que envelhece, as molas costumam perder a sua função, a espuma perde a distensibilidade e o tecido acima se adapta ao que está embaixo. E como funciona a pele? A pele também tem o tecido, que se equivale a epiderme e derme, tem o enchimento, que se equivale à gordura, tem as molas, que se equivalem aos músculos, e tem a estrutura de madeira, que se equivale aos ossos, certo, pessoal? Então vamos começar pela camada mais externa, o tecido, que é formado pela epiderme e a derme. Epiderme, camada mais externa, que é visível e que quando sofre alguma lesão não deixa cicatriz, devido ao fato de ser gerada, de nascer, ser originada desta camada simpática chamada camada basal, que dá origem às células de baixo para cima, e quando há uma lesão, ela vai repondo estas células. Cada mês uma célula dessa vai sendo descamada, uma camadinha vai saindo da pele, ela vai nascendo outra, né? Também aqui temos os melanócitos, que são as células da cor que geram a melanina, que funciona como um filtro, uma barreira e uma proteção para que a luz, de tanto ultravioleta quanto a luz visível, não penetrem tanto na nossa pele. Tem pessoas de pele muito clara que têm pouca capacidade de fazer melanina. Essas têm menos proteção, então mais luz penetra e mais dano ocorre dentro da nossa pele. Tá? Abaixo assim dessa epiderme temos o que chamamos de derme. Essa camada é uma camada firme, estruturada, formada por colágeno e elastina. 70% dela é formada por colágeno. Imaginem assim, como se fosse uma gelatina dura. É ali que estão localizados os anexos da pele. Onde é que está fixo o cabelo e o pelo de vocês? Tem que estar em algum lugar, né, pessoal? Então, folículo piloso. Também tem a glândula sebácea, que se chama então folículo pilosebáceo. A partir dali é formado o sebo, que dá essa estrutura assim sedosa à nossa pele, essa sensação. Imagina um sapato dentro do guarda-roupa 5 anos, sem passar nenhuma graxinha nem nada. Você chega lá e quebra, né? Por que a nossa pele não quebra? Porque tem esse sebo, que tem essa gordurinha que dá toda essa hidratação e sedosidade à nossa pele. Na nossa derme também nós temos a glândula sudorípara. Imagina você praticar um esporte, se não tivesse por onde sair o suor, você aqueceria seu corpo e muito. Então, essa glândula sudorípara serve também para expelir o suor e diminuir o calor da nossa, né, o regulador térmico, né? Temos também nervos, temos vasos, temos todos os corpúsculos, temos todas as estruturas que dão a sensação de tato, de calor, de frio, de dor, toda aqui nessa derme. A partir desses vasos da derme é que ocorre a nutrição da epiderme. Então, a partir daqui que recebe a oxigenação essa camada mais externa. Vocês imaginam que essa camada ela é mais espessa quanto mais jovem, porque quando a gente é mais jovem tem mais ácido hialurônico, ele retém água, ele produz colágeno, então tem a pele mais tenrinha, mais durinha, tá? Abaixo disso nós temos as camadas de gordura. Para vocês imaginarem, vocês já comeram um leitãozinho pururuca quando corta assim? O que está acima da gordura, acima do toicinho, é o que se chama de pele propriamente dita, composto então de derme e epiderme. Abaixo temos então a gordura, que serve justamente para um isolante térmico, para impacto, para amortecer impactos, que dá também todo o nosso acolchoamento, né? O que parado ao sofá significa espuma, né? E também abaixo disso temos os músculos. O músculo tem a função de contração. Então no rosto, como é que funciona isso? Quanto mais tu contraindo os músculos, tu vai fazer com que este tecido de pele, ele contraia também. Então marca rugas. Com o tempo, a ruga só marca, né? Vai marcando e vai fixando. Quando a gente é jovem, sorrir não marca nada. Lá pelas tantas começa a marcar só quando sorri, quando faz carinha de brabo, quando tem as expressões faciais. Porém depois tu não precisa nem mais contrair o músculo, já está marcado. Por que isso acontece, gente? Porque no dobrar o tecido, vocês imaginam dobrando assim uma calça jeans, não marca? Imagina o tecido também marca. Eu quero explicar para vocês que a derme
Quando ocorre uma lesão aqui na derme, por exemplo, uma espinha, um furúnculo, uma estria, lesando a derme, deixa cicatriz, gente, em geral, tá? E quando a pessoa tem que dobra por uma contração do músculo da face, acontece a linha de expressão, a ruga fixa, que é como se fosse quase uma cicatriz, né? Abaixo disso, então, dos músculos, temos os ossos. Vou tentar exemplificar um pouco mais para vocês. Olha só, face, temos ossos, temos músculos. Acima dos músculos temos gorduras profundas, em lojas profundas e mais superficiais, certo? E acima disso tudo teríamos então a camada, o tecido, que pode ser mais espesso ou menos espesso, conforme o local. Por exemplo, a pálpebra mais fininha, a pele da mão é mais espessa, né? Se você tem, por exemplo, uma situação onde há um aumento de peso, uma gravidez, um aumento de peso maior, pode distender tanto essa pele que vai romper a parte de baixo da derme, formando a estria. Quando você tem uma espinha, por exemplo, ou um furúnculo, tem uma lesão dentro da pele da derme, aí você olha, tem a cicatriz, né? Entende que isso é uma questão de lesão da derme, é uma lesão aqui nessa região. E a linha da ruga fixa também ocorre aqui. Então, se vocês quiserem, imaginem assim, quando vocês querem tratar linhas para prevenção de rugas, tanto linhas de expressão quanto prevenir linhas fixas, rugas fixas, a gente vai ter que trabalhar aqui embaixo na contração desse músculo. Vocês pensem, imaginem, como um creme vai passar daqui, penetrar toda a epiderme, derme, gordura e passar para o músculo? Isso não existe, pessoal. O que existe para tratar linhas de expressão, rugas de expressão ou prevenir as fixas é paralisar pequenos locais do músculo, fibras musculares. Isso só acontece com toxina botulínica. Nem cirurgia plástica paralisa esse músculo, a não ser que cortasse o músculo, mas isso não é viável, certo? Nenhum creme vai chegar ali e paralisar o músculo. Nem um laser, nem um pênis, nem um procedimento paralisa músculo. O que paralisa músculo é a toxina botulínica. Então, tratamento de rugas de expressão, rugas dinâmicas, ou prevenção também de linhas fixas, rugas fixas, né? É com toxina botulínica, tá? Toxina. Isso aqui que se faz para linhas de expressão, para prevenção, certo? Agora, para a gente repor volumes, o que acontece com as pessoas? Elas vão perdendo volume, gente, vão perdendo essa estrutura aqui de gordura. E como é que acontece o envelhecimento? Acontece um desabamento da face. Uma parte se faz pela própria gravidade, que puxa tudo para baixo. Outra parte se faz pelos músculos. Imagina assim, que o músculo orbicular, quando fecha, esse orbicular, a gente fecha o olhinho, puxa a sobrancelha para baixo. Imagina assim que esse platisma, que é o músculo que corre todo o nosso pescoço, puxa todo o rostinho para baixo, certo? O depressor dando da boca, puxa o canto da boca para baixo. Então, esses músculos todos muitas vezes tracionam para baixo, a gravidade traciona para baixo. E, perdendo volumes, essas lojinhas de gordura, quando elas diminuem, ainda assim fazem com que desabe sobrancelha, desabe o rosto, e com o tempo vai ser fazendo como se fosse um derramamento, um desabamento do rosto. E aí eu costumo brincar que quando a pessoa é mais jovem, ela tem esse rosto triangular, com as maçãzinhas bem levantadinhas, né? Depois, com o tempo, vai perdendo as gordurinhas em alguns lugares, vai se transformando assim no rosto mais retangular. E com o passar do tempo, pelo desabamento, pela perda dessas gordurinhas em alguns locais, pelo trabalho dos músculos, pela gravidade, ela vai tendo assim como se fosse um triângulo invertido, né? Isso acontece. O que nós queremos com o rejuvenescimento? Fazer o caminho inverso. A gente quer voltar a ter um rostinho mais elevado, com bochechas mais elevadas, repondo volumes para que esse desabamento diminua ou então se consiga, né, melhorar bastante isso. O que a gente quer então? Para que isso aconteça, a gente vai ter que trabalhar tudo. O desabamento ocorre em função do músculo que puxa, em função da gravidade, em função da perda de volume, certo? Então nós temos que trabalhar nas três áreas. A gente vai paralisar esses músculos em locais adequados, como se fosse um jogo de elástico, a gente paralisa em algumas áreas, e isso com toxina. A gente repõe volumes em algumas áreas que sejam necessárias, tá? Dando aquele aspecto mais jovial. Como é que é um sofazinho novo, quando chega na tua casa? Né? Todo cheinho, bem durinho, bem limpinho, tecido bonito. É assim que a gente vai tentar fazer. Então a gente repõe volumes em alguns lugares
E por último, a gente vai trabalhar o tecido. E como é que a gente vai repor volumes antes de pensar no tecido? Repor volumes com ácido hialurônico, que é o preenchedor mais seguro que existe. Por que ele é mais seguro? Ele produz colágeno, ele também retém água, ele faz com que haja uma hidratação muito boa, ele é biodegradável, vai durar em torno de 1 ano, um pouco menos, um pouco mais, dependendo o peso molecular, o produto que você use, dependendo do local que você coloque, certo? E ele também pode ser retirado caso haja necessidade. Existe uma enzima chamada hialuronidase que a gente pode eventualmente ter que lançar a mão para diminuir um pouquinho ou retirar alguma coisa do produto. E ele é possível que se faça, diferente de outros preenchedores que não tem muitas vezes como retirar e vai ficar por bastante tempo ou por toda a vida, dependendo o preenchedor se é semi-permanente ou permanente, certo, pessoal? Então dá para repor volumes de forma natural, bastante segura, né? Quase indolor, dependendo da técnica que se usa, né? Hoje em dia tem técnicas muito melhores. E a partir daí, então, a gente paralisou o músculo, repôs volumes e aí é a hora de fazer o tratamento do tecido do sofá. Como é que nós podemos tratar o tecido? Se a gente quiser só melhorar o colágeno, a gente pode usar várias técnicas. Microagulhamento, que é assim como se fossem várias agulhazinhas, né, que penetram aqui na pele, fazendo o estímulo dessa região, produzir mais colágeno. Um chuveiro de luz com laser também é bem interessante, ele faz uma retração da pele bem bonita, bem legal, bem bacana. Também temos luz intensa pulsada, que trabalha bastante cor, que trabalha também um pouco do colágeno, melhora também pequenos vasinhos. E tem o famoso peeling, que já é bastante consagrado há muitos anos, que remove toda esta camada de pele de forma uniforme e nas mãos de um profissional capaz, habilidoso, que já tem experiência, é excelente para melhorar colágeno, textura, cor. Realmente melhora muito, tu repõe todo o tecido, na verdade tu refaz isso aqui, há um renascimento de novas células e um estímulo bastante grande de colágeno. Pode ser um peeling mais superficial, médio ou mais profundo, dependendo da necessidade e da possibilidade de cada paciente. Tem peles mais escuras, tem peles mais claras e tudo isso vai ser avaliado pelo médico que vai lhe tratar. Por isso é bom você ter um profissional adequado, que possa começar, que possa te avaliar muito bem e que possa fazer um procedimento muito bom e que possa dar continuidade depois. Para isso tem que ser profissionais experientes, que já tem uma curva de aprendizado, que já tem bastante tempo que faça isso, porque é mão dependente, depende de quem faz, certo, pessoal? O que eu recomendo para vocês é que vocês procurem um profissional que vocês realmente confiem, né? Que tenha bons resultados, e isso é muito importante para vocês, para que vocês consigam fazer esse trabalho de rever isso tudo, né? De rever então esse sofazinho, né? E o que pode ser feito. Tem pessoas que só vão precisar paralisar algumas fibras musculares, já vai ficar bom. Tem outros que vão precisar repor volumes. Por exemplo, olheiras, muitas vezes é muito fundo, precisa repor volume, precisa, né? E tem vezes que só vai precisar tratar a parte mais externa, né? Que é o tecido. Então isso sendo bem avaliado, o paciente tendo uma boa indicação do tratamento e sendo feito por mãos habilidosas, por profissionais sérios, realmente se consegue um rejuvenescimento de muitos anos. Eu brinco com os pacientes e digo assim, olha, sofazinho novo é muito bom, mas um reformado, bem reformado, fica lindo, né, gente? Então tá, um grande abraço a vocês e uma boa tarde.